Grande Vinícius. Boa noite. E aí? Bom, deixa eu ver o Mauri aqui. Ô, louco, tá todo mundo aí já, meu? Rapaz, Opa! tô dormindo, cara. Faz meia hora eu tô aqui esperando você, ué. Ô, louco! Ó o Vinicião aí. E aí, Maurinho, boa noite. É nóis. Ô, Vinícius, até que enfim deu certo, hein, cara. Tava difícil, né? Rapaz, verdade, hein? Faz o quê? Umas Faz umas duas três semanas e semanas eu tô pouco, hein? tentando. Verdade. Mas vamos lá. Galera, então hoje nós vamos falar com o Vinícius aí. Vinícius de Cândido Mota. O cara simplesmente foi de onde a onde, Mauri? Fala o que esse cara fez. Ah, você quer falar uma proeza aí, cara? Tem que contar pra todo mundo aí. Conta aí, Vinícius, melhor aí. Hoje a Ô, palavra é sua. ô Vinicius, pera aí, Vinicius. Já, você vai falar daqui a pouquinho, vai, sobre isso daí, que é coisa de. Rapaz do céu, cara. Que legal, cara. Forte Camp. É, coisa de louco. Ó, uma coisa eu sei de você já, ô Vinícius. O Mauri contou, cara, que você é corintiano, é verdade? Errou, palmeirense. Ô Vinicius, quantos anos você tem, cara? Eu tô com 36 anos, Flávio. 36. Casado, tem filho? Sou casado com a dona Renata, minha esposa. Tenho um filho de 12 e uma menina de 5 anos. Bacana. Casalzinho. Vocês são de Cândido Mota mesmo? Nós somos de Cândido Mota. Eu nasci em Osasco, mas quando eu tinha 4 anos, minha mãe mudou pra cá. Aí eu vim com ela. E estamos aí na terrinha desde então. Bom demais. Morei em Tatuí um pouco com meu pai também, quando eu tinha 12 anos. Depois voltei para cá. Aí fiz faculdade em Ourinhos, morei 2 anos em Ourinhos a trabalho também. Mas sempre voltando para a terrinha aqui, os pés vermelhos. O que você fez de faculdade? Eu fiz ciências biológicas, nada a ver com a área que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho com móveis planejados e sou Ah, professor de jiu-jitsu, não tem nada a ver. legal. Ah, faz parte, cara. Acho que a maior parte da galera acaba atuando numa área diferente do que se formou, cara. Muita gente, né? Sim, sim. É comum. E você faz mais algum tipo de esporte? Eu sei que você faz de luta, né? Mas fala aí o que você faz. Então, eu sou professor de jiu-jitsu, eu treino e dou aula já há 17 anos praticamente. Nossa, cara, que tempinho, hein? Faz Ô, tempo, eu comecei a dar aula na faixa branca mesmo, né? Dava aula no projeto social aqui em Cândido Mota. E aí depois, aí continuei. Hoje eu sou faixa preta já faz 7 anos, mais ou menos. aí, Ô, Mauri, louco, vai, o homem é bravo. vai mexer com o cara, vai, que você vai ver. Não, deixa ele longe de mim na corrida lá. É da paz, pô, da Não, paz. o cara é palmeirense, rapaz. O cara é dos nossos, rapaz. Tem que bater em É, corintiano. tá louco, mano, não faz isso não. Viu, Eu tô Vinícius, conta zoando. um pouco da sua história na corrida. Quanto tempo faz que você corre? Como que é? Então, Flávio, na verdade, assim, eu não me via correndo, eu odiava a corrida. Eu pedalava e eu olhava as pessoas correndo assim, eu ficava bravo até, falava assim, meu, esses caras são doidos, porque, pô, tem bicicleta para pedalar. E eu não me via correndo. Aí eu precisei vender minha bicicleta uma época. E aí eu precisava ter um cardio, fazer um cardio bom por causa da luta. E comecei a correr, cara. Mas eu odiava correr. No começo, assim, eu terminava a corrida, ficava bravo. Não falava assim, meu, tem que arrumar outra coisa para fazer. Só que aí fui me apaixonando, fui aumentando as distâncias. Aí hoje eu não vivo mais sem corrida. Hoje eu prefiro muito mais correr do que pedalar, do que fazer E outro esporte quanto aí. tempo, mais ou menos, que você começou? Ó, eu comecei a correr em 2018, mais ou menos. 2018. Não é tão tempo, né? Mas não assim, não ia em corrida, né? Em competição, assim, eu não ia. Eu só corria aqui mesmo, treinava e tal, mas não corria. Aí em 2020, mais ou menos, que eu conheci o pessoal do professor Pinguim aqui,
que aí eu comecei a correr com eles, distâncias maiores, e aí que eu comecei a me interessar, assim, de participar. Daí eu comecei em 2020, final de 2021, que eu fui, né, assim, na minha primeira corrida, acho que foi. Final ou no começo. Foi uma corrida do Corpo de Bombeiro que teve aqui em Cândido Moto. Ah, legal. Ah, Acho que a gente foi também, né, Maurício? a gente foi, a gente correu. É. 1.200 Eu voltas. ia até na entrada, voltava no Corpo de Bombeiro, voltava na entrada e voltava no Corpo de Bombeiro? Isso, eu acho que na verdade foi assim, ó, foi foi durante a pandemia, no meio da pandemia, alguma coisa assim. Ou um pouquinho antes, daí teve essa do bombeiro, teve a do bombeiro aí de Assis, que eu fui também. E aí depois parou as corridas, acho que entrou a pandemia, parou as corridas. Então acho que foi 2019, mais ou menos, Entendi. por Rápido. aí. Você fez a bunca, ô Vinícius? Fiz, tá até com a camiseta aqui, ó. Viu? E daí, o que é mais complicado, a bunca ou a Marília? A Marília é pior um pouco, hein? Quantas pessoas tem treinando com o Pinguinho? Você sabe mais ou menos, ô Vinícius? É uma galera, né? É porque assim, ele dá aula em vários horários, né? Então, eu tenho mais contato com o pessoal, assim, do meu grupo ali. Mas eu acho que chega em torno aí de umas 50 pessoas, mais ou menos, nos horários diferentes que ele dá aula, tudo. Então, é bastante, cara. Bastante gente, é legal. Bastante. Ah, uma galera grande aqui. Vai ter corrida aqui agora, né, no dia 23 da TV Com, de outubro. Ah, eu falei pra ele, tem que fazer todo mundo participar. É isso Tem Ah, uns mesmo. que não, não tem que ir. participam. A gente vive Tem na briga também aqui, querendo que todo mundo da Capital participe das provas e tal, então, né? Não é tão fácil e tal, mas a gente sempre tá incentivando a galera também, pra ver se a galera anima, né, Mauri? É. Ah, não, é tem que isso ir. aí. Eu acho que assim, é pertinho, né? Acho que dá pra ir todo mundo, que nem Cândido Mota, que nem quando tá no Man, Pedrinho semana passada. Eu acho que quem gosta tem que ir, prestigiar. Não tá caro essas inscrições, tá? Né? Porque por aí você vai ver as inscrições tá 80, 100 reais, né? Essas aqui ainda tá Verdade. acessível, né? Então É, e sem dá pra contar que participar, assim, dá pra todo mundo brincar. a prova, cara, é totalmente diferente do treino, né, cara? A prova tem um saborzinho ali especial, né, ó, Vinicião? Cara, a prova é incrível, né? E engraçado que cada prova parece que é diferente, assim, não sei, adrenalina, a estratégia que você toma durante a corrida. Às vezes você chega numa prova com uma estratégia, não sei com vocês, mas comigo é assim. Aí acontece alguma coisa, você muda de estratégia ali na hora. É incrível, assim, uma adrenalina, uma emoção muito grande. Não, é bacana mesmo, cara. Putz, a gente sai, a gente fica treinando durante a semana, mas assim, nada como ir no final de semana para uma prova, cara, e sentir, porque lá você sente realmente seu limite ali, né, cara? Você vai controlando no limite, né? Ó, peraí, segura, então vai quebrar, você não vai aguentar, Vai né? quebrar, né? E como que é a sua rotina de treino? Quantas vezes você treina? Quantos quilômetros você costuma correr quando você está treinando? Então, na verdade, assim, antes de eu fazer a promessa de eu ir para Marília, a minha rotina de treino era totalmente errada, assim, para corrida. Eu treinava uma vez por semana só, e de sábado eu fazia mais longão, assim, sabe? Então não treinava direito, não. Longão Aí de quanto? quando eu treinava assim durante a semana uns 10 km ou 6 km, e de sábado treinava 21, 25. Rapaz, é chão, hein? Ô, Fazia louco. assim. Aí, quando eu cheguei no professor Pinguim e falei da minha promessa, aí ele falou, ó, então você vai mudar seu treino. Aí eu mudei meu treino. Ah, na verdade, um pouco antes de eu falar isso aí, que eu comecei nas corridas, eu estava até tentando treinar, assim, eu treinava 3 vezes na semana. 2 vezes uma distância menor e de sábado longão. Aí quando tinha corrida, no domingo ia para corrida, né? Mas aí quando no domingo ia ter corrida, no sábado a gente só fazia um treino leve, assim, tipo de uns 6 km, só para soltar a perna, num pace bem de boa. Aí agora, depois de Marília, eu tô querendo fazer uma preparação melhor, assim, uns treinos mais específicos, treino de velocidade, né, treino de tiro,
Aí eu vou começar a treinar assim melhor mesmo, sabe? Porque até Treinar então pra não. prova curta. Isso, treinar mais para prova curta agora. Uhum, entendi. O Pinguinha, quando ele vai na prova, ele não participa da prova, ele fica acompanhando os alunos, é isso? Então, o Pinguinha, na verdade, ele já correu e ganhou muita corrida na época dele, né? Que ele corria tal, para fora. Mas aí agora, com a consultoria, ele vai nas corridas e ele fica correndo em algumas partes com os alunos. Então, algumas partes ele fica parado esperando o pessoal vir, daí ele fala, ó, tá, tem que melhorar, levantar mais a perna, melhora a postura do braço. E ele faz mais assim. E é engraçado que uma vez eu falei para ele, eu falei assim, professor, eu queria ver você correndo. Ele, mas eu não tem por que eu correr, porque tô ali para os meus alunos e tal. E a gente foi numa corrida em Marília, da Tech Field, foi até meu pai estava internado, foi logo que meu pai foi internado no começo do ano. E aí eu olhei assim e falei assim, ô professor, ele tinha se inscrito, né? Eu falei assim, ó, mete perna hoje, não se preocupa com nós não, tinha ido pouco aluno. Rapaz do céu, ele ficou em quinto no geral. Só que ele só ficou em quinto porque no final ele deixou o aluno dele passar ele. O aluno dele ficou em quarto, ele ficou em quinto. Então, cara, ele, assim, se ele pegar correr mesmo, esses dias no treino lá, um outro menino que corre bem aqui, que às vezes treina com a gente, pegou, deu uma apertada assim, eu vi que ele catou e foi junto, cara. Eu olhei assim pro Ronaldo, até que tá falando aí com a gente, e falei assim, cara, os Ronaldão. caras devem estar O Pinguinha é o uns mestre dos dados, 3,40. parece do nada. Falei, ele deve estar um pace de uns 3,40, cara. Aí o menino falou pra mim que ele estava correndo a 3,20, cara. Nossa, cara. É. O menino marcou, ele estava correndo a 3,20, aí disse que o menino falou pra ele assim, eu vou parar que eu tô passando mal já. Daí ele catou e diminuiu. Mas ele corre demais, cara. Se ele entrar nas provas, assim, eu acho. É que ele não quer mesmo, mas ele corre pra caramba mesmo. Não é querer falar, não é porque é meu professor, não. O bicho corre pra caramba mesmo. Não, então a gente tá lá, eu falo assim, eu tô dando o máximo na prova, ele passa por mim e daqui a pouco ele volta, parece que ele tá brincando assim, cara, a gente tá lá, rapaz, quase passando mal, ele passa, vai lá na frente, daqui a pouco ele volta, fala assim, mas caramba, cara, esse cara tá zoando comigo. Então, quando eu comecei a correr com eles, o Ronaldo Arantes que tá aí, eu comecei a ir e eles davam a volta para Assis, né? A gente ia por terra ali pelo Romagnoli e voltava pela pista. Da 19, mais ou menos, da onde a gente saía do jeito caipira ali. E aí a gente tava lá, tipo assim, muito forte o ritmo, para mim, na época que tava começando, e o Ronaldo e o pessoal, o Alexandre Marrone puxando. Do nada ele aparecia no meio da gente, assim, correndo, e falava assim, vocês estão num ritmo bom, mantém assim e tal. Aí ele voltava lá atrás com as meninas que estavam começando. Daí, do nada, assim, tipo assim, eu já tava quase quebrando. Ele aparecia de novo lá na frente. Eu falava assim, meu, o que esse cara faz? Porque não é possível. Fora do normal, assim, negócio fora do normal mesmo. Não, ele corre pra caramba, cara, tá Deve ter doido. uns três pinguinhos. Deve ter uns três pinguinhos. E é engraçado, Por que Flávio, é que a pinguinha? Ele toca passada, pinga? a passada dele, ele não faz barulho, cara. Ele faz uma cadência ali que você tá dando aquele sprint ali, ele tá na cadência, ele passa, você nem vê. Cara, Mas é aquilo que eu corre sempre mesmo. falo, Flávio. É aquilo que eu falo. Essa galera, por isso que eu falo, as categorias minha, acima ou abaixo, é uma galera antiga, da época que competição era o seguinte, era só os primeiros que valiam. Os caras correm muito. Então o pessoal das antigas, meu, quem acompanhou um pouco da corrida, do começo da corrida, quem assiste mesmo a Padre Bellini e tal, é uma galera diferente. Não tinha mulher, tal, não tinha chipagem, não tinha medalha. É gente casca grossa mesmo, cara. Os caras não corre mesmo. É diferente, é Corre. outro nível de gente. O pinguinha corre mesmo. Ô, Vinicião, vai, vamos lá. Conta aí, cara, como que foi a história? Conta do começo aí, como que foi a história dessa promessa, o que aconteceu? Conta primeiro essa parte aí pra gente saber como que foi o antes da prova aí. Tá. Então, meu pai, ele mora aqui na cidade, né? Eu e minha irmã trouxemos ele para morar aqui na cidade e faz mais ou menos 12 anos. Meu filho ia fazer 1 ano de idade. E eu cresci longe do meu pai, né? Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 4 anos de idade.
E quando eu já estava casado, meu filho ia fazer 1 ano, meu tio me ligou, falou, meu pai estava internado lá em São Paulo, estava mal, tal. E eu e minha irmã pegamos, fomos para lá e trouxemos ele para cá, para cuidar dele, né? E aí, nesses 12 anos, ele começou a pedalar comigo, caminhava em academia e tal. A gente passou a ter uma rotina normal de pai e filho. Só que aí veio esse Covid e aí o que aconteceu? O meu pai foi passar o final do ano passado, a minha tia convidou ele para ir passar o Natal lá na casa dela em Osasco. E ele foi para lá tal, só que ele voltou com muita tosse e ele não tinha tomado a vacina de Covid. Nem ele, nem a minha tia. E aí eu falei para minha irmã, nossa, ele tá com muita tosse e tal. Fizemos um teste de Covid e deu Covid. Fala, vamos tratar em casa, né? Tal. Ficamos tratando na casa dele. Só que ele foi piorando, a gente viu que ele começou a ter alucinação, acho que por falta de oxigenação mesmo, né? E aí o que aconteceu? Ele foi internado aqui na cidade, foi agravando. Aí o pessoal falou, ó, seu pai vai ser transferido lá para HC de Marília. Foi lá para HC de Marília, no dia até eu que fui lá internar ele. 2 dias de internação, eles ligaram e falaram que tinha entubado ele, né, pela boca. Entubaram. E aí, daí então, assim, até no dia que eu fui lá para Marília para internar ele, eu fui para lá na sexta. E no sábado eu não fui correr de manhã com o pessoal. E aí à tarde eu falei pro pessoal, ó, eu vou correr se alguém quiser. E aí no dia, aí o Pinguinha foi comigo, pô, foi legal pra caramba. Foi só eu e ele, eu precisava daquela desestressada, sabe? Saí daqui, fui até lá no posto Alexandria por terra. E o Pinguinha junto, fomos voltando, conversando. Foi uma terapia mesmo pra mim, assim, aquele dia. E aí meu pai foi piorando. Aí um dia ligaram e falaram, ó, nós estubamos ele, só que ele entrou em parada cardiorrespiratória. Diz que ele ficou 25 minutos morto mesmo. E eles tentando reanimar. Aí disse que a médica ia testar o óbito e o enfermeiro perguntou se podia tentar mais uma vez o desfibrilador, sabe? Aí deu carga máxima, ele voltou. Aí só que eles ligaram para mim, para minha irmã, e falaram, ó, vem visitar ele, porque quando acontece isso, 48 horas o corpo se entrega. E minha irmã mal, chorando. E eu não conseguia chorar, cara, eu não sei, eu tinha uma certeza, assim, que ele ia ser curado, sabe? E aí fomos para lá, a médica falou isso, e eu falei pra médica assim, mas eu acho que Deus pode fazer um milagre, né? A médica falou assim, ó, pode, mas tem que pensar que talvez ele pode virar um vegetal, tipo, ele não vai andar, não vai falar, porque ele ficou muito tempo em parada, né? Aí eu falei, não, mas eu acho que Deus pode fazer a obra. Se Deus fizer a obra, né? Porque já não estava mais na minha mão, nem na mão da minha irmã, nem na mão de ninguém, né? E aí passou um tempo, a médica falou que se ele melhorasse ia fazer a tráqueo. Ia fazer a tráqueo para ficar entubado pela tráqueo. Aí passou uma semana, falaram que ele melhorou e fizeram a tráqueo. Dentro dessa semana que ele estava com a tráqueo, ele teve mais uma parada cardiorrespiratória. E nesse momento, o médico falou assim que tinha regredido tudo de novo. E nessa fase aí eu fiquei bem desanimado, porque eu falei, poxa, ele já sobreviveu a uma parada. E eles tinham deixado a gente ir visitar ele. E a gente tinha conseguido meio que se comunicar com ele. Ele tinha apertado minha mão, tinha piscado pra mim. Eu falava assim, você tá me ouvindo? Pisca pra mim e tal. E aí ele piscava. E aí do nada ele teve mais uma parada, daí eu dei uma desanimada. Mas aí eu tava trabalhando e eu peguei e fiz uma promessa. Orando assim, clamando pra Deus, falei assim, Senhor, se o meu pai sair dessa bem e sem nenhuma sequela, eu vou daqui até lá na HC correndo. Vou até lá correndo para agradecer a Deus, né, como forma de promessa, e para agradecer todo mundo que cuidou dele de lá. Só que assim, eu fiz essa promessa na hora, assim, na emoção, mas eu não tinha parado para pensar que são quase 90 quilômetros, né? E eu, assim, nunca tinha corrido essa distância. O máximo que eu tinha corrido era 45, que eu tinha feito quase morrendo, hein? Mas eu peguei e fiz essa promessa. E ele foi melhorando. Depois ele teve... Enquanto ele estava entubado, eles falaram que estava parando a função renal dele. E aí ia fazer hemodiálise nele. Aí descobriram, antes de fazer hemodiálise, foram ver a sonda estava obstruída. Aí não precisou fazer, né? Depois
durante a tráqueo, ele adquiriu superbactéria. Teve uso de todos os antibióticos que vocês imaginar, teve superbactéria, tava assim mal pra caramba de infecção. Os médicos falaram assim, ó, não tem mais o que fazer. Se der mais uma bactéria, não tem mais com o que tratar, que já foi utilizado tudo nele. E eu acreditando, falei, não, vai dar tudo certo e tal. Aí ligaram pra gente falar assim, ó, vem ver o seu pai. A minha irmã já começou a chorar, achou que ele tinha morrido. A minha irmã falou no caminho, a minha irmã falou, certeza que ele morreu, estão chamando a gente lá só pra poder falar pessoalmente, né, com o psicólogo e tal. Eu falei pra ela, não, vamos lá, ele vai estar bem e tal. Chegamos lá, ele tava sentado, falando já, tomando Coca-Cola, cara, você acredita? Nossa Senhora. Tomando Coca-Cola. E falando, na hora que ele me viu assim, e ele tava catraque, mas aí eles tinham tirado já a respiração e tava tampadinho assim. E ele falando, e aí já começou a fazer fisioterapia. Dá pra ouvir certinho, Vinícius? É que daí eles tinham tirado já o cano e eles colocam um caninho com uma tampa. Então ele falava normal. Entendi. E a voz dele não mudou nada, cara. A voz dele hoje é normal, a voz dele como era mesmo. Normalmente quem faz tráqueo perde um pouco, né? A voz fica rouca. Cara, ele ficou melhor, assim, vou falar melhor, mas ele voltou porque ele foi internado super mal, né? Ele voltou pra casa, assim, muito bem, falando bem e andando. Pra você ter noção, a médica ligava de chamada de vídeo, ele tava andando com andador já, e ele perdeu mais de 28 quilos, ele perdeu durante a internação. Mas ele ficou... Eles foram lá, ele conversou com vocês, mas ainda não estava certa a alta dele. Porque quando você foi lá, ele estava lá. Enquanto você fez a sua viagem, ele estava lá, né? Não. Foi assim, ele estava lá internado, e aí a gente podia visitar ele. Só que eles não estavam dando alta, porque como ele ficou muito tempo, ele ficou 72 dias na UTI. Na UTI Covid. A UTI Covid deixou de ser UTI Covid e virou UTI cardio só. E aí, a gente podia visitar ele e tal, mas eles não ligavam mais todo dia pra gente. E eles estavam tentando uma transferência para ele, para aqui, para Assis, né? Porque assim, se ele descesse pro quarto, eu ou alguém teria que ficar de acompanhante. A gente tava meio assim, porque a gente trabalha e tudo, né? E aí, Deus foi tão bom que eu tava pedindo uma orientação para Deus, assim, Deus falou assim para mim, ó, agora é hora de agir. Deus ficou falando isso para mim, hora de agir, hora de agir. Eu falei, mas o que eu vou fazer, né? Porque... Aí eu falei pra minha irmã, ó, Deus tá falando que é hora de agir. Aí deu um estralo, assim, eu falei, já sei, eu vou ligar lá e vou pedir para eles mandar ele de volta para Santa Casa de Cândido Mota. Falei pra minha irmã, vai lá conversar com o pessoal da Santa Casa, como eles pediram para ele ir, fala para eles requerer para ele voltar. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Cara, minha irmã foi lá, assim, no dia já conseguiu, eles pediram, e aí ele pegou e conseguiram trazer ele de volta, entendeu? E aí deu tudo certo. Aí ele veio pra cá, aí ele ficou internado aqui 2 dias, teve alta, ficou na casa da minha irmã um tempo, a hora que ele tava na casa dele, bem, já... Tá cortando lá, né, Maurício? A dele acho que deu uma cortada. Paga a internet aí, Vinícius. Alô? É o Ronaldo que derrubou. Rapaz, tem um cara aí que tá assistindo o jogo aqui em casa. O cara tá na live e tá assistindo o jogo ali, ó. Desliga o transmissão, Flávio. É o Ronaldo. Ô, Vinícius, deu uma travada, cara. Deu uma travadinha. Que parte que eu parei? Que vocês estavam ouvindo? Fala aí, Maurício. Ele tava... Eu sei que ele tinha ido pra Cândido Mota, ficado 2 dias em Cândido Mota, e você tava começando a falar, foi travando. Aí que aconteceu? Aí a gente conseguiu a alta dele para casa da minha irmã. Quando ele foi para casa dele, já ele ficou mais ou menos 1 mês na minha irmã. A gente cuidando dele assim, tipo assim, ele já andava, já estava tomando banho, só ajudava ele mais assim para ele não cair, porque ele estava com a perna fraca ainda, estava fazendo fisioterapia, fazendo alguns exercícios para voltar a musculatura e alimentação, né?
Aí ele voltou para casa dele, daí eu falei, bom, agora que ele tá na casa dele, eu tenho que cumprir minha promessa que eu tinha feito, Ai, entendeu? Foi isso daí, daí. como foi o planejamento disso, cara? Então, aí, até então, o que que tinha acontecido? O pessoal aqui, o Pinguinha, o pessoal já estava sabendo já. Você quer aparecer? Vem aqui. Essa aqui é a minha pequenininha, ó. Oi, Aqui, tudo bem? Aí o pessoal já estava sabendo da minha promessa. E eu peguei e eles já falaram, não, vamos ajudar o Ronaldo, que tá aí na live, o Alexandre. O pessoal, todo mundo se dispôs a estar ajudando, sabe? A estar indo, correndo um pouco. E aí eu cheguei no Pinguinha quando meu pai foi para casa da minha irmã, falei, ó, agora eu vou cumprir minha promessa, né? O que que eu faço? Falei para ele, que sabia que eu fazia, né? É. Aí ele falou assim, ó, primeiro, esquece velocidade. Ele falou para mim, esquece velocidade, esquece pace, esquece isso. E começa a treinar volume. Então começa a correr de 10 a 15 quilômetros por dia, foi o que ele falou. Porque assim, ó, Flávio, o Pinguinha, ele fez alguns desafios já aqui para arrecadar alimento na cidade e ele conseguiu concluir todos. O primeiro foi 110, o segundo foi 112 e o terceiro ele fez 117. Na verdade foi 100, 110 e aí ele ia fazer 112 e ele fez 117. Então, cara, eu falei, poxa, o Pinguinha sabe a fórmula secreta para fazer isso, né? Aham. E aí eu Só que perguntei ele para colocou ele, algum inteiro, né? ele me falou, porque querendo ou não, por exemplo, ele dá aula de manhã, às vezes 2 aulas, e à tarde ele dá 2 aulas. Ele corre em média uns 30 quilômetros por dia com os alunos, entendeu? Então a rodagem dele é muito alta, por isso que ele tem lenha para queimar, né? Aí eu falei, pô, com certeza esse aí vai ser a chave do meu sucesso. Daí eu comecei a rodar. 2 meses e meio antes de eu fazer, marquei a data, né, que eu ia fazer, e aí comecei a fazer rodagem todo dia. Aí um dia eu tentava fazer um pouco mais rápido, outro dia eu já tava um pouco de dor, eu fazia mais devagar, entendeu? Fui fazendo assim. O dia Ou que eu rodando não... quantos quilômetros? A minha meta era 10 quilômetros por dia. Certo. Tinha dia que eu perdi, às vezes estava cansado, acordava mais tarde. Aí eu fazia 7 ou fazia 5 de manhã, 5 à tarde. E aí no outro dia, às vezes que tinha feito menos, fazia um pouco mais, entendeu? E de sábado, daí eu fazia tipo 21, 30, daí eu aumentava a carga, entendeu? E no domingo Certo. descansava, né? Até tipo assim, acho que foi numa corrida só que teve, a corrida da Unesp, que foi o meu RP ainda. Falei, poxa, tá dando certo esse treinamento. E daí, vamos lá. E no dia lá, como que foi, cara? Que hora que vocês saíram Então, daqui? Quantas pessoas foram? Como foi apoio? Fala aí. descansou, foi então, direto? Direto? então, Tá doido. Então, foi assim, eu fiz uma reunião com o Pinguinha e falei pra ele, falei, como que a gente vai fazer? Vamos abrir pra todo mundo, porque tinha muita gente querendo ir participar, sabe? Querendo ajudar, tá junto e tal. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer assim, vamos abrir só no nosso grupo, que é o grupo que eu participo lá, né? Quem quiser ir, pode ir, mas se a pessoa não tiver um carro de apoio, fica difícil, porque que eu pensei? Eu falei, bom, a minha irmã vai dirigir no meu carro. Então foi minha irmã com o meu carro e o meu pai na frente. Atrás foi a fisioterapeuta Suzana Reco com o marido dela, que é parceirão meu, o Lucas. E aí foi no porta-mala a parte de suplementação, né? Isotônico, banana, bananinha palmital. Aí eu fazendo propaganda já. Ué, aproveita aí, ó. É, aí levamos pão, bisnaguinha, um pouco de tudo, fruta. E aí, na hora que nós saímos daqui, a ideia era sair, inicialmente eu queria sair 10 horas da noite. Aí o Pinguinha falou, Nossa. não, é muito cedo. 10 horas da noite. Porque tá duplicando a pista para Marília, né?
Aí eu falei, Tá? pô, onde tá duplicando, a gente corre na outra pista. Aí o Pinguinha falou, não. Aí o Pinguinha falou, não, vamos sair 3 horas da manhã, por causa dessas 10 horas é muito movimento na pista. Aí eu concordei, falei, ah, beleza. Aí na semana, o Pinguinha falou, ó, eu tava pensando, é melhor a gente fazer o seguinte, é melhor a gente sair mais cedo mesmo. Vamos sair meia-noite, então. Aí foi combinado para sair meia-noite. Aí saiu daqui, porque a promessa era sair da minha casa, né? Da frente da minha casa. Saiu eu, correndo, eu, Pinguinha, o Thiago Delfino, que é meu amigo, que corre comigo, o Alexandre Marrone, uns 4, correndo. Passei na Santa Casa aqui de Cândido Mota, agradeci o médico, o pessoal, tal, fizemos uma oração para abençoar o pessoal ali, e aí já saímos para Marília, nós 4. Esses 4, né, o Thiago, o Alexandre, eles foram comigo até o primeiro apoio. O carro de apoio foi acompanhando a gente aqui até chegar no Cristo da cidade. E aí eu combinei com eles. Falei, ó, vocês podem tocar até lá na Igreja Redonda, que ia ser a primeira parada. Só que o que aconteceu? Chegou na Igreja Redonda, a polícia falou para eles não ficar lá. Falou que ali era perigoso e tal. Então eles tocaram até naquele primeiro posto que tem ali, passando. Aí já aumentou para 15 km o primeiro apoio. Eu já cheguei nos primeiros 15 km morrendo de sede já. Aí chegamos lá, aí os primeiros 15, aí eu falei para eles, falei, ó, se eu desidratar, eu me conheço, se eu desidratar, a minha perna começa a travar, cara, não funciona, entendeu? Então eu tenho que ir tomando água, tenho que ir me hidratando. Então eu falei para eles, ó, faz assim, em vez de parar de 10 quilômetros, vamos parar de 7 em 7 agora no começo. Para eu poder, tipo, tomar água, às vezes precisar de um atendimento, né, tal. E aí foi feito isso. Aí no segundo apoio estava dando 22 quilômetros já. Aí o Thiago já montou no carro de apoio, que ele estava um pouco sem treinar. O Thiago só tá fingindo só. O Thiago é o cara que treina direto comigo, mas só tá fingindo. Pro treino, pra Marília, ele só fingiu, não treinou comigo. E aí quis e falou que ia até Marília. Aí nos 22 ele abandonou eu. Mas o negócio é violento, eu imagino, hein, Vinícius? Violento. E Aí o que daí, aconteceu? 22. Nos 22. Aí dos 22 pra frente, seguimos eu, o Pinguinha e o Alexandre Marrone. Na hora que chegou lá no posto o posto Pinheirão, sabe? Pinheiro. Aquele posto Pinheirão. Dinheiro, Isso. A hora que. Aí é claro, antes um pouco, o carro de apoio parou. A cada 7 quilômetros eles tentavam parar. Às vezes não dava para parar com 7, parava com 8. E aí teve uma hora ali, ô Flávio, no caminho do posto Pinheirão, que o Alexandre olhou no relógio dele e falou assim, cara, a gente tá correndo em subida faz 4 quilômetros. Então uma subida de 4 quilômetros ali, cara. E a gente correndo, e escuro, a gente com a lanterninha aqui na cabeça, e 2 com lanterninha, e o Pinguinha não gosta de correr com lanterninha não, ele só ia tipo do nosso lado. E o Alexandre falou assim, cara, tá dando 4 quilômetros de subida, não acaba a subida. Aí o Pinguinha falou, nossa, eu nem percebi que tava subida, e eu morrendo, cara, a minha língua saindo pra fora, assim, eu nem tava falando mais nada já. Aí eu falei, ô Pinguinha, como assim? Você não tá vendo que é subida, meu filho? Ele, tá uma subida gostosa aqui, tá um ritmo bom, vambora. Vambora. Subida gostosa. Ele é cheio dessa daí. O sol tá rachando na cabeça, ele fala, nossa, tá um sol gostoso hoje, né? Só aqui, ó. Aí chegou no Pinheirão, cara, chegou lá no Pinheirão, eu já tava meio baqueado já. Aí eu cheguei lá, falei pra fisioterapeuta, né? Deu uma liberada na perna e tal. Aí seguimos. Aí na hora que tava chegando ali em Echaporã, deu 40 quilômetros. 41, na verdade. O carro parou bem no 41, carro de apoio. E o Marrone, o Alexandre Marrone, ele queria fazer 42, sabe? Aí eu falei pra ele, ó, vai até lá na frente e volta,
que daí a esposa dele já tinha ido com o carro para ele poder, tipo, voltar embora, sabe? Porque ele tinha compromisso, ele não ia poder ficar até o final, mas ele foi parceiro pra caramba. Ele correu comigo desde o começo aí até os 42. Aí ele terminou aí a maratona dele, e aí eles pegaram e foram embora. Já Aí era que hora? isso já era 5 horas da manhã. Tava quase amanhecendo já. Tava quase amanhecendo. Nisso, apareceu o Zé Ricardo e a Thaís Amarubo, que corre comigo também, que eles se comprometeram eles iam correr também um pouco, eles iam revezar. Aí nisso o Zé Ricardo já desceu comigo com o Pinguinha e fomos embora. Aí fomos tocando. Aí dessa parte aí pra frente, cara, eu acho que eu dei uma oscilada assim na minha cabeça, porque parece que eu não via mais passando a quilometragem. Foi indo, aí tinha a hora que eu precisava de atendimento, sabe, da fisioterapeuta. Aí eu parava, fazia liberação e voltava. E sempre, E sempre no trote, né? Não andou nada. até os 60 quilômetros a gente não andou nada. 55, 60 quilômetros. Na subida, tudo. Só no trote e sem andar. Aí Vocês o paravam em Pinguinho... todos os postos, ô Vinícius? Vocês paravam em todos os postos ou não? É assim, toda hora que eu vi o meu carro parado, me dava uma alegria, porque eu queria tomar água. Porque assim, eu fiquei com muita sede. Toda hora, tipo assim, eu tinha acabado de hidratar e eu saía correndo, já me dava muita sede, sabe? Eu acho que porque assim, desidratou muito, né? Sim. E aí eu tomava um pouquinho de isotônico e água, entendeu? E aí, só que assim, não foi todas as paradas que eu precisava de atendimento do fisioterapeuta, né? Só algumas paradas mesmo. Eu tentava o mínimo possível para poder render um pouco mais, né? Aí o que aconteceu? Na hora que chegou mais ou menos ali no quilômetro acima dos 55 quilômetros, que começa aquelas subidas mais fortes, chegando em Marília ali e tal, o Pinga falou assim pra mim, também se ele não tivesse falado, eu não teria nem pensado nisso. Ele falou pra mim assim, ó, agora nós vamos fazer o seguinte, a hora que chegar na subida, você vai correr um pouquinho e andar um pouquinho. A hora que você se sentir cansado, você vai andar. Mesmo que você não quiser andar, você anda. Porque às vezes você fica assim, não, eu quero correr. Ele falou, você não vai correr, você vai correr e andar, correr e andar, correr e andar, beleza? Falei, ah, beleza. Aí fizemos isso. Aí ia embora assim, tranquilo. Aí na hora que chegou ali nos 72, mais ou menos 73, ele chegou em mim e ele falou assim pra mim, ó, agora você não vai mais... Ah, nesse meio termo aí, um amigo meu de Marília, que é o Ricardo, acho que não sei se ele tá acompanhando aí a live, ele encontrou com a gente num dos pontos de apoio e começou a correr com a gente pra poder dar um apoio também, sabe? Poder ajudar a gente aí na parte, né? Dar uma animada, uma alegrada. E o legal é a resenha, né? Aquela resenha. Eu com dor, assim, sofrendo, cara. Os caras faziam dar risada, cara. Aí eu animava e continuava. Você precisa de ver. Foi incrível, assim, essa parte, sabe? Ô Uma Vinícius, hora tá... quando não tinha aquela estrada em construção lá, do lado lá, quando tinha, é óbvio que vocês iam por lá. Vocês iam pela contramão? Como que era? Ó, quando não tinha, a gente ia pela contramão. Pela contramão, tá. Ia pela contramão. Porque, cara, depois eu vou falar pra vocês. Eu tive uma experiência esse final de semana indo pra Assis correndo, que, olha, foi um milagre de Deus que eu não fui atropelado, cara. É perigoso, cara. O carro saiu no acostamento, quase pegou a gente, cara. Se a gente tivesse na mão certa, a gente nem tinha visto. É Deu sorte que a perigoso. gente conseguiu correr pro lado ali. Entendeu? Mas vamos lá, Tá, continua lá. então, aí o Pinguinha chegou ali no 73 e falou assim, ó, agora toda subida a gente não vai correr mais. Porque ele viu que eu já tava mal, sabe? Ele falou, agora a gente só vai caminhar na subida. E ainda faltava ali mais de 15 quilômetros. E isso que Entendeu? horas era? Ah, isso aí já era umas 10h30, 11 horas mais ou menos, umas 10h30, 11 horas.
É. Ah, Até as 10 horas o sol tava encoberto, sabe? Depois das 10 horas, cara, saiu um sol de rachar mesmo, sabe? Aí a gente parou, passou protetor solar, tudo. Levava garrafinha de água pra jogar, assim, pra dar uma amenizada. Mas aí tava complicado. O Pinguim até falava pra mim assim, ó, tenta só hidratar, não para pra poder liberar, não. Eu falava assim, cara, se eu não liberar, eu não vou chegar lá, porque tava doendo muito. Começou a doer, tava doendo muito o meu tornozelo esquerdo e, e a minha canela por dentro, assim, ó, do lado direito, assim, a parte interna, até chegar aqui na panturrilha, sabe? Dava choque, assim, ó. Tava dando nossa. choque. Nossa, É, travando já. começou a empedrar tudo, assim, ó, sabe? Aí Nossa. liberava, é. Aí liberava, mas aí toda vez que liberava, eu sofri um pouco para voltar. Sabe quando você volta meio travado, meio duro? Só que Uhum. depois esquentava e ia embora. Aí quando eu não liberava, dali para frente eu só queria andar, só queria andar. Ah, a Thaisa Maroba entrou aí, ó. Thaisa Maroba foi guerreira também nesse dia, ela fez acho que ela fez uns 35 com a gente, cara. Do- Rapaz, foi só fazendo maratona, Maurício. É de maratona em É? maratona, as Tá ajudas louco. dele. Uma ultra? Ô, Vinicião, deixa eu só fazer uma observação aqui, só para você vai acompanhando o relógio aí, tá? Porque a gente tem 55 minutos de live, tá? Então já foram Ah, beleza. 42, tá? Beleza. Só para ficar ligado. Então, aí no final, no finalzinho ali, aí no final não chegava, né? O Pinguinha falava assim, meu Deus, vai chegar em São Paulo, não vai chegar nesse hospital. E o legal foi assim, ó, uma semana antes de eu cumprir o desafio, eu mandei um e-mail pro HC falando que eu ia estar fazendo isso. Falando, ó, eu vou estar fazendo isso, tal. Tem alguém que possa estar aí para eu poder agradecer na hora que eu chegar, para eu poder, né, apertar a mão, fazer uma oração aí, abençoar o pessoal? Aí o cara me ligou, falou, ó, a diretora aqui do hospital achou muito bonita a história de vocês, se comoveu e falou assim que se você aceita uma medalha, ela vai mandar fazer uma medalha para você e um troféu para você entregar pro seu pai. Eu falei, bom, a ideia não era essa, mas eu aceito, né? Pô, é Aí mais foi legal legal que eles, ainda. eles esticaram uma faixa de chegada lá, assim, nossa, na hora que eu vi, e coincidiu que tava tendo um pessoal lá que ia ter, que estavam numa fila lá para poder fazer cirurgia. Eles estavam fazendo um mutirão de cirurgia. E aí, o que eles fizeram? O pessoal da HC colocou uma caixa de som lá e falou pro pessoal a história. Falou, ó, o Vinícius tá vindo aqui pagar uma promessa, tal. A hora que ele chegar, pá, vamos aplaudir. Aí foi muito emocionante, cara. Foi muito emocionante. Porque chegou no final ali, ô Flávio, dentro de Marília mesmo, na hora que chegou ali dentro de Marília, o carro de apoio estava parado. Eu hidratei, recebi atendimento e falei para eles assim, ó, pode ir pro hospital, que agora tá perto. Só que eu nem me Nossa, liguei, cara, que faltava um da hora, monte. hein? Aí eles foram. E aí o Pinguinha falou assim para mim, ó, vamos fazer assim, vamos correr na descida e no reto, e na subida a gente anda, que tinha mais algumas subidas. Só que ali, cara, chegou ali e eu travei, eu já não tava mais aguentando correr mesmo. Então, por exemplo, eles ficavam assim, ó, é reto, vamos correr. Eu corria um pouquinho, travava. Aí andava. Aí o cara de Marília lá, o Ricardo, meu amigo, ó, vamos, é descida. A descida parece que eu sofria mais do que na subida, acho que por causa do tranco, sabe? E aí eu sofri pra caramba, porque, tipo assim, o pessoal do carro de apoio já tava lá, e aí eu falava, pô, eu não vou ligar pros caras voltar, agora vamos assim mesmo. E aí o Pinguinha ficava assim, vamos que é a última subida, tal. Aí o Ricardo falava assim, não, tem mais duas, hein? Nossa senhora. Ô, Nossa. Ricardo, você é foda, hein, Ricardo? Pelo amor de Deus, cara. Então, aí eu falava pro Pinguinha, Pinguinha, não precisa mentir pra mim não, pô, eu já sei que tá longe ainda pra caramba, mas né, vamos lá, né, vamos chegar. Aí na hora que chegou ali a gente entrou pela contramão ali, né, na entrada do hospital. A hora que chegou ali,
tinha um pessoal lá gritando já, gritando. O meu amigo que estava no carro de apoio foi lá e chamou o pessoal lá. O pessoal tava na esquina gritando. E aí já tava dando pra ouvir o pessoal gritar. Bem no chegando mesmo. Aí o Pinguinha falou assim, ué, olha lá, os caras estão gritando teu nome, e agora? Eu falei, agora nós vamos ter que correr, né, cara? Aí eu tirei o resto de vida que tinha em mim e saímos correndo. Aí saímos correndo, correndo. Aí dá pra ver no vídeo da minha chegada lá no hospital que eu cheguei me arrastando, cara. Mas aí foi emocionante, porque daí o pessoal começou a gritar. Apareceu uma senhora lá que eu nunca vi na minha vida, me agarrou, me abraçou, assim. Tipo, tava lá no hospital, lá, acho que se comoveu com a história, me abraçou, assim, eu não conhecia ela. Aí ela, vai lá, força, menino, vai. Daí eu catei e saí correndo. Nossa, Aí, que bacana. aí fomos correndo, aí chegamos lá. Aí o meu pai tava me esperando pro lado de lá com a faixa, assim, com a medalha. Aí eu passei a faixa bem devagarzinho, assim. Aí o pessoal aplaudindo, foi bem emocionante, sabe? Aí pegou, colocou a medalha, assim, no meu pescoço, né? Aí a gente se abraçou, começou a chorar. Aí minha irmã também abraçou a gente. Aí a diretora do hospital veio e falou, ó, esse troféu aqui a gente tá chamando de troféu da vida, pra você entregar pro teu pai, né? Que teu pai venceu e tal. Falei, opa, vamos dar pra ele. Peguei o troféu, aí entreguei pra ele. Aí foi muito emocionante, sabe? Aí uma coisa que eu Nossa. fiz questão de falar lá é que, assim, mesmo que eu treinei pra isso, é algo fora do normal, assim, sabe? Você falar assim, eu vou fazer 88 quilômetros. Cara, os caras que é ultramaratonista aí, que faz distâncias assim, eu não sei de onde os caras tiram força, porque olha, eu falar pra você, cara. Ô, Vinícius, e quadril, joelho, coluna, doeu tudo na corrida? Então, eu tava muito preocupado com o meu joelho esquerdo, que o meu joelho esquerdo, algumas vezes, em treinamentos, treinamento de longão, na bunca também, acabava sentindo ele da parte externa, assim, do joelho, sabe? Sábado mesmo agora que eu corri, eu senti ele. E, cara, no dia, foi assim, acho que Deus que cuidou mesmo, porque eu só senti o tornozelo esquerdo um pouco, e aquela parte da canela ali que eu falei pra vocês, da canela direita. Quadril, assim, pelo treinamento de jiu-jitsu, eu faço bastante exercício específico para fortalecer quadril, abdômen, né, a parte core. Então, essa parte aí, pra mim, foi de boa, sabe? No Entendi. outro dia mesmo, assim, depois, logo que terminou lá, que eu agradeci, orei lá, né, agradeci o pessoal, agradeci a Deus, a gente montou no carro para vir embora. Antes de sair de Assis, eu já tinha pagado. Ó, o mestre dos Ó, o magos Pinguinha. entrou aí, ó. Professor Pinguinha. O Esse Pinguinha. Pinguinha, parceiraço, hein, cara? Brincadeira. Quem que é? O João? Parabéns. João O Nicolau. Pinguinho, Nicolau. É ele, a Esse que lenda. é parceiro, hein, ô Vinicião? Não, ele é parceiro, cara. Ele falar pra você. Até falei pra ele, se um dia ele fizer uma promessa, ele pode contar comigo. Rapaz do céu, né? Não, a gente fala dando risada agora, brincando e tal, mas o negócio, eu imagino, cara, foi desafiador demais, né, cara? Não é um negócio normal, né? Que nem você falou, cara. É um negócio fora do normal, cara. Ah, então, o pessoal, assim, da minha família, todo mundo falou que eu tava ficando louco, sabe? A minha mãe mesmo queria me internar já. E aí, na volta, na hora que, antes de sair de Marília, eu já capotei no carro, assim, apaguei mesmo, assim, dormi. Apaguei, tava exausto, apaguei. Vai lá com a mamãe, meu amor. O Pinguinha voltou correndo, Desmaiei. também. Voltou de lá correndo. Não, nós voltamos de carro, pelo amor de Deus. É. Aí, nos outros dias, assim, depois que chegou aqui, eu fui descer do carro, tava travado, não tava andando. Tava andando, assim, bem... Igual os caras quando termina a maratona, né, que você vê o cara andando, assim, e tal. E no outro dia tava pior ainda, cara, tava bem mal mesmo. Aí, no final da tarde do domingo, que eu dormi bem e tal, aí eu já comecei a andar melhor, mas com muita dor. Eu fui voltar a correr na quinta-feira da semana subsequente, sabe? Então deram mais ou menos umas 12 horas? Quantas horas mais ou menos? Ou mais, um pouquinho? Foi assim, ó. Em alguns pontos eu esqueci de parar o Strava. Mas ele deu, no Strava deu
que foram 12 horas e 57 de atividade. Só que alguns pontos na Santa Casa, quando eu parei aqui, eu esqueci de travar ele. Sim. Então, eu acredito que deu aí 12 horas de atividade. Só que no total, com os atendimentos, tudo, deu 15 horas. 15 horas de deslocamento, a hora que você saiu daí é a hora que você chegou lá. Isso. Olha lá, o Pinguinha nasceu correndo, olha lá. Rapaz do céu, Pinguinha do céu, você tá de parabéns, viu? Falar nisso, Maurinho, uma hora chama o Pinguinha para conversar com a gente também. Sim, sim. Pôr todo mundo na roda aí. Ô, Flávio, vou Oh, contar um negócio pra você. O Pinguinha vai ficar bravo, mas eu vou contar. A gente Conta. tava indo, tinha amanhecido o dia. Tava eu, o Zé Ricardo, o Ronaldo, porque o Ronaldo, ele não ia. Mas a mulher dele precisou levar a sogra dele para Marília. E ele catou e encontrou com a gente no meio do caminho e foi correr com a gente também, o Ronaldo. Aí tava a gente. Aí o que aconteceu? Passou um camburão da polícia pela gente e buzinou assim, deu um sinal, né? Aí chegamos no carro de apoio, todo mundo dando risada, dando risada. Aí eu falei assim, o que tá acontecendo? Eles falaram, a polícia parou aqui, perguntou o que a gente tava fazendo. A gente falou que tava de apoio para vocês, né, tal, explicando. Aí o policial virou e falou assim, ó, mas tem um veinho careca lá atrás, lá, que acho que ele não vai aguentar, não. Aí o pessoal falou assim, o veinho careca é o professor deles, é o que mais aguenta. Aí contaram... Eu sou Miyagi. Aí contaram pro Pinguinha, o Pinguinha falou assim, cambada de viado. Mal sabe eles, né, ô Vinicião? Olha lá, mal sabe eles, olha lá, ele nada a ver, foi sim, professor. Não, legal, cara. Ô, Maurício, você quer. Falta 2 minutos para encerrar a live, vai cair, Não, tá? era só para ver a história do Vinicius legal. Uma história bacana, eu acho que assim, seria interessante de repente ter até uma coisa para ter uma TV Tem, fazer uma matéria, né? Uma coisa diferente, né? Cara, É uma coisa assim legal. Mais pessoas saberem. Que história, cara. É. História chique mesmo, chique mesmo. Ô, cara, você tá de parabéns, viu, Vinícius? Porque muita gente, sei lá, se as pessoas na hora que pega mesmo, você fez a promessa lá, mas a hora de ir mesmo vai saber. Muitos provavelmente segura e falam assim, ah, meu Deus, não, me desculpa aí, mas não sei se eu não aguento, não. Então, mas assim, ó, o Mauri, Flávio, eu sabia que eu ia sofrer, sabe? Eu falo, eu sofri bastante no percurso, eu não falei pra eles, sabe, assim na hora, mas várias vezes passou na minha cabeça de desistir, sabe mesmo? Só que vinha a vontade assim, e eu ia convencendo minha mente, não, eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou superar a dor, eu vou, nem que se eu chegar me arrastando lá, eu vou. Só que assim, a gente não faz nada sozinho. Então eu queria agradecer vocês pela oportunidade da live, de estar com vocês, e aproveitar para agradecer grandemente ao professor Pinguinha, o Ronaldo, a Thaisa Marobo, o Zé Ricardo, o Alexandre Marrone, né? O Thiago, meu amigo, que treina comigo também, o Spider, meu irmão, que foi aí com a esposa dele, que é fisioterapeuta, a Suzana. Todo mundo que foi e que tava comigo lá, poxa, minha irmã todo momento preocupada, perguntando como que eu tava, né? Tinha hora ali que eu dava vontade de falar assim, ó, eu quero 2 pernas novas, mas aí eu ia deixar ela mais preocupada, né? Mas assim, o pessoal foi incrível mesmo, sabe? Então, graças a todo mundo da nossa equipe, cara, que eu consegui cumprir essa promessa, porque sozinho, cara, sem chance. A vida, a gente não é nada sem ninguém. Vai cair, tá, Mauri? Vai cair. Falta 1 minuto aí. Ó, gente, cara, obrigado, parabéns pra você, parabéns pra galera que te ajudou. Muito legal a história, cara, muito bacana mesmo. E obrigado por ter conversado com a gente hoje aí, passar essa experiência aí, que é única, hein, cara? Legal demais. Obrigadão, viu, Vinícius? Obrigado mesmo, cara. Rapidinho. Treine sempre na contramão, galera, por conta de carro, isso que ele acabou de falar aí. Sempre treina na contramão. Bacana. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, até mais. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Bom,